A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e seguidores do canal Monte Sião. Graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, aproveitando esta oportunidade que o Senhor nos deu para levar até você mais uma mensagem da Palavra de Deus. Nós vamos ler no livro de Jeremias, no capítulo 33, a partir do versículo de número 15, que diz: naqueles dias e naquele tempo entrarei, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi um varão que se assente sobre o trono de Israel, nem dos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim para que ofereça holocausto e queime ofertas de manjares e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se poderá invalidar o meu pacto com o dia e com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine a seu tempo, como os levitas, sacerdotes, meus ministros. Desculpe a minha leitura, eu estou sem óculos e aqui está um pouco escuro. Então, teve algumas falhazinhas na leitura, mas dá bem para a gente entender o que o Senhor está falando aqui. Qual é aquele tempo que ele está falando? Porque naquele tempo ele começa dizendo assim no versículo 15. Está falando, se nós lermos o texto acima, nós vamos ver que está falando no cativeiro. Depois do cativeiro de Israel, de Judá. Primeiro foi Israel, depois foi Judá para o cativeiro. Mas qual era o pacto com Davi? Porque quando Davi passa o reinado a Salomão, Deus fala para ele que seus filhos de Davi andassem em seus caminhos, guardasse as suas ordenanças, nunca faltaria a Davi um varão que se assentasse no trono. Mas os filhos de Davi, o pessoal da tribo de Judá, eles não obedeceram a Deus como é para obedecer. Então eles começaram a se desviar dos caminhos do Senhor, começaram a oferecer holocausto a outros deuses, e isso trouxe a ira de Deus sobre o país de Judá, sobre Jerusalém, que era a capital, e todas as cidades de Judá, de modo que eles foram para o cativeiro. Então não tinha mais descendente de Davi que se assentasse no seu trono. Mas, meus amados irmãos, e você, meus prezados seguidores, existe uma promessa lá atrás que Deus tinha feito a Davi, que nunca faltaria da descendência dele um varão que se assentasse no seu trono. E Deus cumpre com a sua palavra. A palavra que Deus fala, ela tem cumprimento. Isso aí não tem
não tem por que falhar. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então essa palavra que Deus tinha feito, esse pacto que Deus tinha feito com Davi, de nunca faltará um varão que se assentasse no seu trono, esse pacto tinha que permanecer. E na época já não tinha mais ninguém da descendência de Davi centrado no trono, já não tinha mais rei, porque o povo de Judá tinha sido levado cativo, Jerusalém estava abandonado. Então o Senhor usa o profeta Jeremias aqui para dizer que vai brotar depois daqueles dias. De qual dia? Depois do cativeiro. Vai brotar um renovo na descendência de Davi, um rei que reinará com justiça, que fará justiça na terra. Isso aqui Deus está falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um rei eterno, é um rei que para sempre vai permanecer sobre o trono de Davi. É por isso que ele diz no versículo mais embaixo: se vocês puderem validar o meu pacto que fiz com o dia e com a noite, de modo que não haja dia nem noite, também poderão invalidar o meu pacto que fiz com Davi, para que não haja varão que se assente no trono. Por quê? Porque com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um rei permanente. O reinado de Jesus nunca passará. Louvado seja Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Então é um reinado eterno. Vai ter sempre um descendente de Davi que estará centrado no trono de Israel, no trono de Judá. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Veio como leão, morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou e está sentado no trono de Davi, agora eternamente, um rei para sempre. E quando ele fala, meus amados irmãos, do sacerdócio, aleluia, que nunca faltará um sacerdote levítico que ofereça o seu holocausto, que queime as suas ofertas. Isso aqui é simbologia. Eu e você podemos ser este sacerdote, aleluia. Nós somos sacerdotes na nossa casa, nós somos sacerdotes lá no templo, reunidos com a igreja, nós somos os sacerdotes, e jamais faltará alguém que esteja, aleluia, aos pés do Senhor, oferecendo o seu sacrifício. Não é mais holocausto de animais, não é o nosso sacrifício, é a nossa dedicação a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o mundo existir, não faltará sacerdote que esteja aos pés do Senhor, oferecendo os seus sacrifícios. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando ele fala também no último versículo de número 21 que nós lemos, que fala dos levíticos, é porque jamais vai faltar alguém na igreja cantando louvores a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, prestando o seu culto de adoração. Jamais vai faltar. Você pode invalidar o pacto do Senhor com o dia e com a noite, de modo que não haja dia nem noite? Isso nunca vai acontecer. Veja a comparação que Deus fez para não deixar faltar a Davi um varão que se assente no seu trono, e nem um sacerdote levítico. Por que levítico? Porque da tribo de Levi. É uma simbologia. O sacerdote é eu e você. O levita é eu e você, quando estamos prostrados aos pés do Senhor, oferecendo o nosso sacrifício. Diariamente vai acontecer. Jamais alguém vai poder desmanchar o que Deus fez, de modo que não tenha dia e que não tenha noite. Jamais isso acontecerá. Então, do mesmo jeito,
do mesmo jeito jamais vai acontecer de não ter alguém de joelhos dobrados, orando, prestando o seu sacrifício a Deus, de maneira nenhuma. E a permanência do descendente de Davi no trono de Israel é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o rei que foi prometido por Deus. E o profeta Isaías fala aqui no seu livro, Deus, usando o profeta Isaías, disse: farei brotar um renovo na descendência de Jessé, um renovo, um rei que reinará com justiça. E sabe como é o seu nome que chamarão? O Senhor é justiça nossa. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, fique com esta reflexão, fique com esta pequena mensagem, mas preste atenção que enquanto houver dia e enquanto houver noite, vai ter um rei das descendências de Davi reinando, e vai ter sacerdote e levitas louvando ao Senhor. Fique todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.